Certa vez eu atendi uma menina, quando eu ainda atendia crianças. Ela tinha por volta de 9 anos de idade. Ela chegou até mim trazida pela avó e a queixa inicial era porque ela estava triste, desanimada, não queria mais ir para a escola. Quando eu comecei a atendê-la, comecei a entender a história de vida dela. E a história era mais ou menos assim. Ela vivia com a avó, com mais 2 irmãos. A mãe não vivia junto com eles. A mãe andava no meio do mundo e não aparecia muito lá. Porém, às vezes que a mãe aparecia, a mãe dizia para ela assim: eu vou voltar para buscar vocês para irem morar comigo. O tempo foi passando e a menina foi crescendo e foi percebendo que talvez esse dia nunca chegaria, que talvez a mãe nunca iria buscá-los. E isso foi deixando ela melancólica, triste. Quando eu entendi, o motivo dessa tristeza dela, eu propus um jogo. Propus que a gente montasse um quebra-cabeça. Quando a gente terminou de montar esse quebra-cabeça, eu retirei 3 peças desse quebra-cabeça e guardei dentro da gaveta. E então a gente começou a conversar sobre aquele cenário. Eu perguntei para ela: e então, como é que ficou agora? E ela, com uma sinceridade de uma criança, disse assim: ficou feio. E eu disse: realmente ficou feio. E aí eu perguntei para ela: por que ficou feio? A gente vai bagunçar o resto? Ela disse: não, que aí vai ficar pior. Eu disse para ela que às vezes na vida da gente, a gente perde algumas peças fundamentais, mas que nem por isso a gente precisa bagunçar o que ficou. Num outro passo, eu perguntei para ela assim: agora, o que a gente vai fazer com essas peças que faltam, com esses buracos que ficaram nesse quebra-cabeça? E ela não sabia o que fazer. Pensava e não sabia. Até que uma hora eu propus a ela, eu disse: pega outro quebra-cabeça no armário. Ela, muito relutante, foi e disse: mas as peças não estarão lá. E eu disse: vamos tentar? Ela pegou o quebra-cabeça, ainda viu algumas peças que poderiam se encaixar ali. Quando ela colocou, ela me disse assim: viu, não cabe. E eu disse assim: não cabe. Você tá vendo que não é em outros quebra-cabeças que a gente vai encontrar as peças do nosso? Não é fora que a gente encontra as peças que nos faltam. Por fim, eu perguntei para ela: e agora? E então, o que a gente faz? Ela pensou e depois de algum tempo ela disse: já sei. Muito esperta, ela foi no armário, pegou alguns papéis, lápis de cor, caneta, imaginou o contorno e as cores da imagem daquelas peças que faltavam, desenhou no papel, recortou e colocou ali. E ela foi e me disse assim: não ficou a mesma coisa. E eu concordei com ela, disse: realmente não ficou a mesma coisa. E aí ela me disse: mas já é alguma coisa. E nesse momento eu percebi que ela tinha entendido o sentido da vida. Não demorou muito, mais alguns atendimentos e eu dei alta para ela. A gente entende que os nossos vazios, as peças que nos faltam, aquilo que foi nos tirado durante ao longo da nossa vida, são peças que a gente não encontra mais, mas que a gente pode construir, que a gente pode inventar, que a gente pode dar um sentido para aquilo e ir colocando algumas coisas nos lugares, ainda que não seja a mesma coisa, mas já é alguma coisa.